Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 17 de março. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Joaquim pede perdão a Edissa, dizendo que não tinha escolha. Ela entende que ele quis proteger a mãe. Ele lamenta que quando estavam tão perto da felicidade, tudo desmoronou. Edissa insiste que ainda há esperança, mas Joaquim diz que é um condenado sem futuro e que ela não deve sofrer com ele. Edissa reafirma sua fé: se for da vontade de Deus, ficarão juntos. Os dois se beijam. Joaquim, decidido, pede que ela não o visite mais, pois não quer arruinar sua vida. Edissa implora para que ele não diga isso. Ele se culpa por suas escolhas, dizendo que se tivesse agido certo, já estariam casados. Ele a expulsa. O guarda chega para levá-la, e Joaquim chora sozinho na cela. Helga acusa Thalita e Samira de enganar os maridos. Elas dizem que só realizaram um sonho de infância ao dançar. Tamir e Samir se revoltam ao saber que se apresentaram para estranhos em um lugar cheio de bêbados. Zelfa revela que as ajudou a esconder suas identidades. Mesmo assim, Helga exige que sejam expulsas de casa. Os maridos hesitam, e Zelfa as defende, impedindo a expulsão. Nitocris diz ao marido que está feliz por ele ter anunciado o eclipse. Nabonido agradece, mas Nitocris observa que poderia ter sido feito com mais antecedência. Ele explica que teria previsto o evento, se não tivesse perdido suas tabuletas. Nitocris comenta que o fenômeno ajudou a salvar o Rei da Morte, mas Nabonido lamenta que, em vez disso, ele tenha que ficar preso tão jovem e sem casar. Nitocris menciona Samur-Ramat, mas Nabonido questiona o que ela quis dizer. Nitocris tenta desviar o assunto. Shamiran pergunta a Ivol sobre Joaquim. Ivol responde que ele está atordoado e que Edissa chegou enquanto ele estava lá, deixando-os a sós. Shamiran comenta que parece que os deuses não querem a união deles. Ivol diz que pelo menos pouparam a vida de Joaquim. Arioque chega, e Ivol pergunta o que aconteceu. Arioque sugere que Ivol o acompanhe. Ebed lamenta a morte da princesa, uma pessoa tão doce. A rainha de Judá questiona se os deuses babilônicos preferiram a princesa Joaquim. Ebed a consola, dizendo que o único Deus verdadeiro é o Deus de Abraão. Raquel comenta sobre as tristes notícias, e Dalila expressa sua dor ao pensar em Joaquim e Edissa. Edissa chega, e a rainha Neusta pergunta o que aconteceu. Edissa revela que Joaquim mandou ela embora e não quer mais vê-la. A rainha a abraça. Absalom, perturbado, diz que a escuridão é a sombra do pai. Nicolau tenta acalmá-lo, mas ele teme enlouquecer. Absalom pede a oração que Fassur deu a Nicolau. Helga não acredita que os filhos perdoarão as esposas. Zelfa tenta defendê-las, mas Helga silencia, chamando-as de serpentes. Tamir concorda que merecem punição e sugere um mês sem sair. Samir reduz para uma semana, preocupando-se com os negócios. Samir acha justo, mas Helga insiste que foram enganados. Zelfa sugere perdoá-las se estiverem arrependidas. As duas se ajoelham, implorando perdão. A punição final: uma semana sem sair e sem doces, deixando-as desesperadas. Edissa não acredita na morte da princesa. Ebed a consola, dizendo que ela tem toda a vida pela frente. Mas Edissa insiste que não pode viver sem Joaquim e quer vê-lo. A rainha Neusta promete falar com ele. Gadize chega chorando, e todos notam seu rosto machucado. Ela conta que o rei a espancou, culpando-a pela morte da filha. Edissa tenta justificar o rei, dizendo que foi o sofrimento. Ebed pede que Gadize se acalme, pois ela não tem culpa de nada. Gadize apenas deseja que Matias estivesse ao seu lado. Nebuzaradã exige a verdade de Samu, que se defende, perguntando se ele realmente acha que ela tentaria contra a princesa. Ele diz que não duvida de nada vindo dela. Samu afirma que há limites que jamais ultrapassaria. Nebuzaradã menciona que dizem ter sido mal súbito e que Beroso acredita que os deuses a levaram no eclipse. Ele a pressiona sobre ter visto Cassaia, mas ela nega. Nebuzaradã insiste, lembrando que Samu iria procurá-la, tomada pelo ódio. Samu diz que o eclipse começou, e ela ficou no quarto. Para ela, a morte da princesa é prova da maldição dos deuses. Nebuzaradã a acusa de mentir. Samu menciona Darice como testemunha. Nebuzaradã ironiza a coincidência de Cassaia morrer logo após descobrir sobre eles. Samu tenta bajulá-lo, dizendo que ele nasceu para o trono, mas ele perde a paciência. Samu jura que não matou Cassaia e pede que ele acredite. Nebuzaradã lamenta a perda da esposa e vai embora. Samu decide apoiar a rainha. Darice hesita, mas Samu a manda se acalmar e permanecer no quarto. Daniel expressa suas condolências ao rei, dizendo que não pode imaginar sua dor. Mesaque pergunta se Cassaia estava sozinha no momento da morte.
O rei confirma e diz que a serva saiu para buscar comida e, ao voltar, a encontrou sem vida. Daniel lembra que a princesa era doce e querida no palácio. O rei desabafa que governar não tem sentido quando Deus lhe tirou sua flor mais preciosa. Daniel pergunta se pode fazer algo, mas o rei diz que precisa suportar o luto sozinho. A rainha está inconsolável. O rei questiona Mesaque se a queda anterior de Caçaia pode ter relação com sua morte. Mesaque responde que pode ter sido coincidência ou mal súbito sem como determinar. O rei se pergunta se caso ela não estivesse sozinha, o pior poderia ter sido evitado. Mesaque diz que não há como saber. Daniel afirma que o eclipse foi apenas um fenômeno natural e nada teve a ver com a morte da princesa. O rei lembra que Beroso disse que os deuses o estão punindo por jogar Mesaque e seus amigos na fornalha. Daniel reforça que quem salvou seus amigos foi Deus e que o rei não tem culpa pela morte da filha. Ele já enfrentou muitas perdas na guerra, mas essa foi a mais dolorosa. O rei declara que não admite nenhuma palavra contra sua filha e pede que saiam, pois deseja viver seu luto sozinho. Fassur afirma que Deus está punindo o povo e que não deveriam estar na rua. Zaque pergunta por Joana, e Zadok diz que ela sumiu. Fassur finge surpresa e insinua que o desaparecimento do sol é culpa dela. Zaque decide revistar a casa, mas não encontra nada. Matias sugere continuar procurando. Ravina menciona uma mancha de sangue, e Zaque propõe dividir a busca. Mesaque comenta que nunca viu o rei assim. Nabonido diz que foi um golpe duro. Daniel pergunta sobre o chefe da guarda real. Arioque responde que ele está abalado, mas se recuperará. Mesaque questiona se notaram algo em comum com a princesa antes da tragédia. Rabissares diz que, apesar do ferimento na perna, ela parecia bem. Daniel pergunta se algo estranho foi encontrado nos aposentos ou no corpo. Arioque responde que Beroso a examinou e não viu nada. Rabissares afirma que ela morreu dormindo. Daniel decide procurar as penais, e Mesaque lembra o quanto ele gostava de Caçaia, dizendo que deve estar devastado. As penais limpa o corpo da princesa. Beroso chega e assume a preparação para o funeral. Joana continua amarrada. Fassur chega rindo e diz que seu noivo a procurou, revistou a casa inteira, mas não a encontrou. Ele revela que a passagem para seu quarto fica sob um tapete. Em seguida, mostra uma adaga para Joana, que o encara em silêncio. Ele avisa que vai tirar sua mordaça e manda que não grite, pois ninguém ouvirá, mas se o fizer, ele pode se irritar. Depois de retirar o pano, cheira o lenço. Joana o encara com desprezo e diz que sente pena de sua doença. Fassur ignora e toca o braço dela, elogiando sua pele. Joana reage mordendo. Ele grita de dor e pergunta se ela quer ser castigada. Em seguida, exibe objetos e afirma que precisa expulsar os espíritos dela antes que tomem conta de seu corpo. Joana, deitada, assiste aterrorizada enquanto Fassur inicia um ritual, dizendo que logo ela estará livre do demônio e pronta para ele. Joana olha desesperada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.